Meu nome é Patrick Matos, né? Sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Católica, o CDB. A minha vivência junto com o projeto da Casa da Ecopantaneira, ela se dá através do sindicato, né? O Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas, o SINDARC, MS. As minhas experiências são mais voltadas ao lado de serviço público, né? Até que houve essa oportunidade e eu encarei, porque uniu-se, né, tanto o lado da arquitetura, o lado social da arquitetura, que muito me apetece, com o lado ambiental, que é onde a vida me jogou para esse lado, na verdade, né? Então, para mim, foi um casamento perfeito, né? E é bem no meio do Pantanal, né? Exatamente. E ali na beira do Rio Paraguai. E eles vivem disso, né? Eles vivem do rio, eles têm toda essa vida ali, nessa área rural, e tem necessidades muito específicas, né? Para você, qual que seria o programa de necessidades básico para uma casa de um ribeirinho, no geral? Bom, eu vou dar como exemplo, eu tenho 4, eu não vou dizer clientes, né, mas são 4 moradias, né, que eu realizei ali. Dessas 4, a que mais me marcou foi a da Dona Zilda. Primeiro que, quando nós começamos o processo, recentemente a Dona Júlia, a Julinha, havia falecido. Ela era a pioneira, a cabeça da comunidade. Como vocês todos bem sabem, a maioria dos moradores sobrevivem da pesca, né? E ali na APA eles têm o conselho deles, né? E a Dona Zilda, ela seria o braço direito, né? Tanto que se vocês procurarem no YouTube, tem várias reportagens sobre a APA Bahia Negra, e ela sempre tá junto ali com a Dona Júlia, né? Bom, por que eu vou destrinchar essa moradia como a que mais me marcou? Primeiro, a Dona Zilda, ela sobrevive da pesca, né, junto com o seu Milton. O seu Milton também foi um dos contemplados que eu fiquei de atender, né? Entreguei também o projeto dele. E eles moram próximos. O seu Milton, ele é responsável por ensinar a Nayara, que é a filha da Dona Zilda, a filha mais velha da Dona Zilda, a pescar. Só que em contrapartida, a Dona Zilda, ela pega o barquinho dela e ela é muito bonita a história deles. É difícil, é diferente, né, do que a gente vê na capital, por exemplo. E eu falo por mim, porque eu sou da fronteira também, só que outra fronteira, como o Paraguai, lá é a fronteira com a Bolívia. Então, assim, ela pega o barquinho dela e vai, mata dentro, atrás do jaracatiá, que é uma árvore específica ali daquela região, e ela faz doces do jaracatiá. Então, o doce dela é bem caprichado, ela tem o rótulo específico dela, a marca, a identidade dela, né, do doce do jaracatiá. E dentro do levantamento técnico, a primeira coisa que me pegou foi a cozinha dela, que era, assim, telhas metálicas, madeira, tinha alguns vãos grandes que ela disse que entrava cobra, algumas particularidades que a gente acha que é mentira, né, para a nossa realidade, assim, capital, né, eu digo que morei muito tempo em Campo Grande, a gente acha muito fora da realidade, que é uma fantasia, mas não, você indo fisicamente, você se depara com algumas situações que para eles realmente é muito difícil, né. Primeiro, caixa d'água era na beira da estrada, onde o caminhão pipa havia 1 ou 2 semanas um intervalo de entrega, né. O abastecimento de água, primeira situação precária. A cozinha dela, ela sobrevive disso, ela vende, né, não só os peixes, mas os sucos e o doce, que é a identidade principal dela, e não havia um espaço suficiente. Chão de terra batida, não tinha um contrapiso, né, e questão de salubridade mesmo, né. Não sei se me cabe falar isso na reunião, mas eu vou mencionar porque eu acho que é importante. Eu tenho imagens que eu registrei no levantamento fotográfico, com data e hora, tudo certinho, quando nós fizemos a primeira ou segunda visita. Do banheiro dela, vocês conseguem diferenciar água cinza de água negra, né? A água negra, né, o vaso sanitário, era um cano 40 centímetros após, assim, imediatamente fronteiriço, a parede já caía ali mesmo. Então, assim, muito precário e, assim, chega a ser até nojento, né? Não sei se eu posso ser tão informal, mas realmente, então, tinha essa necessidade. Aí que eu levantei junto com a Bianca, que é uma arquiteta que hoje também está lá construindo, né? Mandei no grupo, nós tínhamos o grupo da Casa Ecopantaneira, mandei essas fotos, né? E aí começou-se a discutir a evapotranspiração, o círculo de bananeiras, né? Outras questões também. Então foi tomando um corpo. Nós chegamos para medir, fazer uma habitação de assistência social, uma casa básica, mas a gente se deparou com energia, água potável e saneamento. Esse tripé também estava faltando para a qualidade de vida da moradia, né? Então, assim, o ponto que mais me marcou, cozinha, principalmente porque é o eixo principal do projeto do Dona Zilda, né? Ela pediu uma varanda onde ela pudesse atender, as pessoas às vezes vêm de Corumbá e de Ladário para a APA, para a comunidade, justamente pegar os doces feitos por encomenda, né, com ela, que ela trabalha com encomenda. Então eu dei muita atenção à varanda dela também, anexada à cozinha para fora da casa, com uma entrada, né, separada. E o telamento, porque, assim, acho que todos aí vão falar a mesma coisa que você entrevistou, a questão dos mosquitos. Ali tem épocas e épocas, né? Tem os bichos peçonhentos, mas também
tem a época dos mosquitos. Então, uma varanda separada, mais com um telamento, mais básico possível, e a questão de saneamento. Aí eu aproveitei com a nova atualização da nova NBR e coloquei um banheiro para ela, porque assim, habitação de interesse social, quando a gente faz algo social, tem que ter uma margem para acessibilidade, né? Então, eu levei em consideração que a dona Zilda já tem uma idade avançada. Ela não é a mais idosa de todos os projetos, mas ela é mãe solteira. O vizinho dela, seu Milton, que eu também entreguei a moradia para ele, tinha problema no joelho, ele ia usar o banheiro dela, às vezes, para tomar banho e para fazer suas necessidades especiais, porque a casa dele não tinha banheiro. Tinha um quadradinho, mas era só com o chão ali, a terra. Ele não houve condições, né? Para terminar o contrapiso, colocar vaso, etc. Era só uma área preparada para ter um banheiro, mas não havia, né? Então, eu preparei a acessibilidade conforme a NBR 9050 A de 2020, já nova, né? E, recentemente, ano passado, ela teve um derrame. Então, acaba que já esteve um pouco em alinhamento com as necessidades que ela precisava, né? E aí eu dividi eles. Haviam 2 quartos, só que era um quarto dentro do outro. O quarto dela era no fundo, mas para acessar o quarto dela, você passava na sala, no quarto das crianças, né, dos filhos dela, e depois chegava no quarto dela. Então, eu fiz o projeto bem básico, não ficou tão pequena a área, mas ficou um projeto para ser usado, né? Com acessibilidade, claro. Você precisou fazer bastante mudança na casa dela, né? Eu acho que o ponto principal para mim foi a usabilidade do que ela realmente precisava, que era a cozinha, mas, claro, sem excluir o corpo da casa. Então, eu fiz uma sala centralizada, com espaço para acessibilidade, incluí o banheiro acessível e os quartos para eles, né? O mais básico possível, só que com o capricho que precisava. Sim. E qual foi a maior dificuldade, assim, que você encontrou na hora de fazer esses projetos, assim? A topografia. E a gente encontrar os níveis, né? Para poder encaixar de forma assertiva as rampas, os degraus, poder alinhar a casa com o terreno existente. Sim, entendi. Você falou da pedra de mão, né? Para você, considerando todas essas condições, o local, as dificuldades, qual conjunto de materiais seria assim, o ideal, o mais sustentável para fazer essa casa dos ribeirinhos? Fala um pouco do material também que você usou nos projetos que você fez. Bom, primeiramente o material escolhido foi o painel monolítico, né? A obra da Dona Zilda por inteiro e as outras que são reformas, na verdade. Esses eu fiz a ampliação da cozinha também, nesse mesmo sistema, né? Mas o sistema escolhido se deu principalmente pela fácil construção. Ele vem pré-fabricado, ele é montado no local, a obra é muito rápida, ela é mais leve, e as características dela, né? Ela é térmica, ela é acústica, ela não pega fogo e ela é resistente à água, na estanqueidade dela. Fala um pouquinho mais, então, sobre os outros projetos que você fez. Você falou bastante do projeto da Zilda, né? Isso. Agora, fala um pouquinho do projeto do seu Sebastião e do seu Josué. Ok, esses projetos, eles são gêmeos. Então, é a mesma planta das duas casas. Não sei quem copiou de quem ou quem pegou a planta de alguém, mas, assim, as duas casas são exatamente iguais, né? Salvaguardando que o seu Josué, ele havia feito, do Sítio Perigoso, né? Ele havia feito uma varanda a mais ali, tinha uma ambiência a mais, né? Enquanto que a outra tinha uma cozinha anexada em madeira. Não era uma cozinha, era para ser uma sala, ele chamou de cozinha, terminou o projeto, ele falava sala, até a hora que ele falava cozinha, então era um ambiente a mais anexado à casa em alvenaria que já existia. Bom, os dois eu fiz em alinhamento ao mesmo tempo, porque eram plantas iguais, só que com necessidades diferentes, né? O seu Sebastião, ele pediu para mim um espaço onde ele pudesse trazer as crianças, não sei se eram sobrinhos dele, se não me engano, ao qual ele é responsável, né? Então, eram 3 ambientes apenas, né, em alvenaria. O ambiente principal ali eu transformei numa sala e os quartos anexados a ela, né? Coloquei um quarto para cada lado, a pedido dele também. Então, o projeto do seu Josué nasceu em decorrência do projeto do seu Sebastião. Era mais fácil também eu conversar com o seu Sebastião, né? Quando eu encontrei, né? E por que eu não fiz, por exemplo, a sala e depois os 2 quartos? Não ficaria igual o projeto da Dona Zilda, teria que entrar dentro de um ambiente para outro. E se eu fosse recuar para colocar um corredorzinho, ficaria um ambiente também muito pequeno no quarto, né? Então, eu centralizei a sala e, a pedido do seu Sebastião, a privacidade, porque as crianças poderiam fazer a sua bagunça, jogar videogame, gritar lá dentro, enquanto ele teria, né, a sala funcionando como um colchão de ar, um espaço, não só uma parede dividindo os 2 quartos, né? E aí foi feita a cozinha, né, no sistema do painel monolítico também, aos fundos, né, onde eu coloquei uma varanda na frente, uma varanda, assim, 1,20 m, 1,5 m, se não me engano, apenas para salvaguardar a sala da chuva e também poder colocar a tela, o telamento, né? Uma varandinha lateral, que funciona mais como um corredor também, mas que se anexou à lavanderia. Então, a varanda mesmo, ela tem uma funcionalidade. Essa varanda lateral,
ela nasceu esticando do espaço que ficaria sendo usado para lavanderia em anexo à cozinha, né? E principalmente o seu Sebastião, esse espaço, ele tem barco, né? Então, esse espaço seria onde ele usaria para lavar, colocaria a torneira ali no tanque, enfim. E ficaria como uma espécie de depósito também, porque tem o telamento em volta. Então, o que fosse pertinente à subsistência dele, né? Ele colocaria dentro dessa varanda. O projeto deles é bem básico, na verdade, né? Foi uma intervenção mínima, apenas a cozinha com a lavanderia e o banheiro. E, por fim, fala um pouco da casa do seu Milton, né? Que você falou que ele mora próximo da Dona Zilda, que ele não tinha banheiro. Inicialmente, banheiro. O banheiro dele eu tentei adaptar o máximo ali para um banheiro acessível, né? Embora o acessível mesmo eu deixei na casa do Dona Zilda, porque ele disse, não, quando eu precisar eu uso o banheiro lá. Então ficou algo meio, bom, e não é, eles são uma família só, não sei, não, ficou meio que junto na hora da logística, né? Inicialmente, criei o quarto dele, porque o quarto dele, a madeira estava bem apodrecida já, tinha muito mofo, bolouro, enfim. E era só no cal, né? Já era na alvenaria, a gente manteve essa parede, claro, para ser trabalhada, descascada, tratada, né? Uma VAP ali resolve muita coisa também. E anexou-se ao projeto dele também, aos fundos, né? A cozinha. Então, criamos uma sala junto com o quarto, uma espécie de um loft, né? Então, uma varandinha na frente, a mesma situação, uma varandinha pequena na frente, onde ele pudesse colocar os itens dele de trabalho, né? Foi criada uma nova fossa para ele também, que ele não tinha, né? Então, a gente adaptou praticamente em todos os projetos o evapotranspiração, o tanque de evapotranspiração, junto com um círculo de bananeiras. Eu fiz separado, né? Um para água cinza, outro para água negra, o mais simples possível, e a cozinha dele. Então, a cozinha dele foi para os fundos, principalmente pela questão de peso. A estrutura já existente, ela é frágil. Eu não notei pilares, né? A alvenaria amarrada, né? Nas esquinas do 90 graus. Então, não tinha ali verga contra verga. Eu lembro que eu fiz um buraco ali por fora, eu não notei baldrame, né? Se tem, ela deve ter recalcado, ou tá mais profunda, enfim. Então, pensando nessa questão de peso próprio também, da caixa d'água, que ela até então era na rua, no asfalto, como eu disse, caminhão-pipa, né? E discutiu-se muito durante o desenvolvimento do projeto levar o saneamento junto com a água potável. Então, eu criei como se fosse um quarto lá em cima, né? Aquela caixa d'água onde nós temos acesso por uma portinhola. Então, eu fiz a cozinha dele, em cima da cozinha dele a laje, também no sistema de poliestireno expandido, que é o painel monolítico, né? Então, pensando nisso, poder colocar uma caixa d'água maior, de repente 1.000 litros, né? Se não me engano, foi a que eu projetei na moradia dele. E com acesso por fora por uma portinhola. Né? O mais básico possível, jogando a água por cima da varandinha dele também. Né? Podendo ser captado ou não, porque nós terminaríamos o projeto arquitetônico e encaminhamos para a engenharia civil, né? Então, estava próximo para uma água só ali, essa caixa d'água também, junto com a água que já existia, podendo ser captada a água da chuva também, para ele ser reaproveitada, né?